Eles tinham tudo: carros importados, mansões em bairros nobres, festas com champanhe francês, viagens internacionais como Quem Atravessa a Rua, fama, fortuna, sucesso. E agora vivem de favor, fazem vaquinha para pagar aluguel, trabalham no que aparece ou simplesmente desapareceram. De atores da Globo a astros internacionais de Hollywood, de mais de 400 milhões de dólares no bolso, há absolutamente nada. E o mais doído é que a maioria teve tudo isso em mãos e simplesmente torrou. Compraram mansões que nunca usaram, carros que nem cabiam na garagem. Teve gente que comprou até ilha, castelo, osso de dinossauro, coleção de carros de corrida e depois foi pedir dinheiro emprestado para pagar conta de luz. O vídeo de hoje mostra as histórias inacreditáveis de 7 celebridades que chegaram ao topo e despencaram direto para o fundo do poço. Gente que o Brasil e o mundo aprenderam a amar e que agora lutam para viver com dignidade. Casos reais, confirmados, com números, perdas e decisões que viraram lição. Mas, antes de tudo, uma pergunta que não quer calar. Como foi que eles deixaram isso acontecer? Dedé Santana foi um dos nomes mais amados do humor brasileiro. Um dos pilares de Os Trapalhões, ele viveu um auge que poucos artistas no país alcançaram. Na década de 80 e começo dos anos 90, Dedé ganhava alto, fazia filmes de sucesso, lotava cinemas e era presença obrigatória na TV. Estima-se que seu patrimônio, na época, tenha ultrapassado os 10 milhões de reais, valor ainda mais impressionante quando ajustado para a realidade da época. Mas, assim como o sucesso, o dinheiro foi embora, e rápido. Dedé tinha uma vida de luxo. Chegou a ter 8 carros importados na garagem, fazia viagens frequentes ao exterior, comprava imóveis e gastava como se o dinheiro nunca fosse acabar. Só que acabou. Ele investiu mal, confiou em negócios furados e, com o tempo, foi vendendo tudo o que tinha para tapar buracos financeiros que só cresciam. O mais simbólico foi a venda de uma casa gigantesca que ele havia construído com todo o dinheiro guardado ao longo da carreira. Segundo o próprio Dedé, ele apostou todas as fichas naquele imóvel e perdeu tudo. O golpe foi tão duro que, anos depois, ele precisou de ajuda de amigos para pagar contas básicas, como plano de saúde. Em 2017, já com dificuldades de mobilidade, participou de programas de TV para contar sua situação e tentar recuperar espaço no mercado. Chegou a pedir emprego publicamente, dizendo que ainda tinha muito a oferecer, mas que ninguém o chamava mais. A imagem do comediante, que fazia o Brasil inteiro rir, agora era a de um senhor humilde, pedindo uma nova chance. E se você acha que essa queda foi triste, espera até ver quem vem a seguir. Um astro global que ganhou mais de 400 milhões de dólares e perdeu absolutamente tudo. Mike Tyson foi o homem mais temido do planeta. Campeão mundial dos pesos pesados com apenas 20 anos, ele se tornou uma máquina de ganhar dinheiro. No auge, acumulou uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares. Mas nenhum adversário foi tão devastador quanto ele mesmo. Tyson gastava como se o dinheiro fosse infinito. Comprou mansões em Las Vegas, carros de luxo, motos, joias e até um zoológico particular com tigres de Bengala. Sim, ele mantinha tigres no quintal. Um deles chegou a arrancar o braço de uma funcionária. Sua lista de gastos incluía ainda festas milionárias, aviões fretados só para levar amigos para jantar em outro estado e presentes absurdos, um relógio de 2 milhões de dólares dado a um colega de treino, apenas por gratidão. Mas junto com os exageros vieram os problemas: casamentos conturbados, processos judiciais, prisões, vícios e má administração da carreira. Tyson perdeu o controle de tudo. Em 2003, ele declarou falência oficial, com dívidas que ultrapassavam 27 milhões de dólares. Entre os credores
estavam até clínicas veterinárias e lojas de joias. De rei dos ringues, passou a fazer apresentações em eventos pequenos, dar entrevistas pagas, vender histórias de vida, tudo para se reerguer. Hoje, vive uma vida mais controlada, com podcasts, aparições na mídia e uma linha de produtos de cannabis, mas está longe de ter a riqueza que um dia ostentou. E se você pensa que isso é coisa só de americano, no próximo caso, a derrocada foi aqui mesmo, no Brasil. Um galã que era sinônimo de sucesso e virou vendedor de lanches na praia. Nos anos 70 e 80, Mário Gomes era o galã dos galãs. Cabelão, sorriso de propaganda, de pasta de dente e presença constante nas novelas da Globo. Protagonizou sucessos como Verão Vermelho, Gabriela, Guerra dos Sexos, Marrom Glacé. O cara era uma febre. Além do cachê alto, ele ainda faturava com publicidade e contratos paralelos. Estima-se que, no auge, Mário tenha acumulado mais de 5 milhões de reais em patrimônio, com casa própria no Rio, carros de luxo e muito conforto. Só que a fama passou e ele não estava preparado. Mário Gomes caiu no ostracismo quando começaram a surgir boatos maldosos envolvendo sua sexualidade, rumores que, segundo ele, foram plantados por dentro da própria Globo. Ele perdeu papéis, perdeu visibilidade e, aos poucos, perdeu dinheiro. Quando deu por si, já não tinha mais o que vender. Em 2017, o Brasil se chocou ao ver o ex-galã, que já tinha carro com motorista na porta da Globo, vendendo lanches naturais num trailer na zona oeste do Rio. Era sua nova realidade. Para muitos foi chocante. Para ele, foi sobrevivência. Sem vergonha alguma, disse. É um trabalho honesto. Eu podia estar chorando, mas estou correndo atrás. Mas os problemas não pararam aí. Mário também foi condenado por dívidas trabalhistas, envolvendo sua antiga confecção no Paraná, e teve sua mansão leiloada para pagar o que devia às costureiras. Literalmente, perdeu o teto. Hoje, aos 71 anos, segue trabalhando com dignidade, mas longe da televisão e dos holofotes. Um exemplo claro de como uma vida de glamour pode se transformar em luta. Nicolas Cage já foi um dos nomes mais poderosos de Hollywood. Ganhou Oscar, estrelou sucessos mundiais e durante anos foi um dos atores mais bem pagos da indústria. Só nos anos 2000, ele acumulou uma fortuna estimada em mais de 150 milhões de dólares. Mas o que ele fez com tanto dinheiro? A resposta: tudo o que você puder imaginar e mais um pouco. Cage comprou 15 mansões espalhadas pelo mundo, incluindo 2 castelos medievais, um na Alemanha e outro na Inglaterra. Comprou também uma ilha particular. Nas Bahamas, um jato particular, uma frota de carros exóticos e, por mais absurdo que pareça, uma caveira de dinossauro avaliada em 276 mil dólares, que depois descobriu ter sido contrabandeada e teve que devolver ao governo da Mongólia. Teve ainda coleções de quadrinhos raros, cobras albinas, um polvo de estimação e um túmulo em forma de pirâmide, onde ele pretende ser enterrado em Nova Orleans. Sim, você ouviu certo. Era como se ele precisasse gastar dinheiro mais rápido do que ganhava. E assim, o colapso chegou. Sem controle das finanças, acumulou mais de 13 milhões de dólares em dívidas fiscais com o governo americano. Começou a vender suas propriedades, uma a uma, tentando tapar o rombo. E, sem saída, passou a aceitar qualquer filme que oferecesse um cachê, por mais duvidoso que fosse o roteiro. De astro de grandes bilheterias, Nicolas Cage virou um meme, fazendo 5, 6, até 7 filmes por ano, muitos deles direto para o streaming. Hoje, ele ainda trabalha muito, mas já declarou que não pensa mais em enriquecer, só em manter a estabilidade. Mesmo assim, segue vivendo com conforto, mas longe dos exageros que o levaram à ruína.
E se o caso dele parece absurdo demais para ser verdade, o próximo é ainda mais delicado. Uma atriz brasileira que brilhou em novelas e no teatro, mas que passou 7 anos vendendo água de coco na praia para sobreviver. Narjara Tureta brilhou nas telas da Globo durante as décadas de 80 e 90. Com rosto doce, carisma natural e talento de sobra, ela foi destaque em novelas como Felicidade, A Gata Comeu, Agora é que São Elas, entre tantas outras. Era o tipo de artista que o público reconhecia de longe, com carinho. No auge da carreira, Narjara tinha estabilidade, prestígio e boa remuneração. Estima-se que seus ganhos mensais, somando TV e publicidade, chegavam a mais de R$30 mil, o que proporcionava uma vida confortável no Rio de Janeiro. Mas os contratos fixos acabaram. As oportunidades foram diminuindo e o telefone parou de tocar. Sem trabalhos frequentes, as contas começaram a apertar. E foi aí que Narjara tomou uma decisão corajosa. Foi para a praia vender água de coco com a própria mãe. Durante 7 anos, essa foi a única fonte de renda da atriz que já havia desfilado no tapete vermelho do Projac, das novelas para a areia quente, das câmeras para o isopor. Sem perder a dignidade, ela encarou a nova realidade com humildade e força. Disse em entrevistas que chorava às vezes, mas que nunca se envergonhou. Era o que tinha, era o nosso sustento. A gente trabalhava de 8 da manhã até 7 da noite. E era com orgulho Narjara chegou a fazer participações pontuais na TV durante esse período, mas nada que resolvesse de vez sua situação. Hoje, aos poucos, ela vem retomando espaço com peças teatrais e pequenas aparições na TV, e ainda sonha em voltar com tudo. Seja qual for o futuro, sua história é um retrato cru da realidade de muitos artistas no Brasil. Gente que encantou o país inteiro e acabou esquecida, batalhando como qualquer um. Mas a próxima história mostra como, às vezes, nem a fama atual impede o colapso, especialmente quando a saúde entra no caminho. Durante mais de uma década, Guta Stresser foi uma das atrizes mais populares da TV brasileira. Ela conquistou o país no papel da Bebel em A Grande Família, uma das séries de maior sucesso da história da Globo. Todo mundo conhecia aquela voz aguda, o jeitinho espalhafatoso e o bordão. Tu me respeita, hein? No auge, Guta era sinônimo de sucesso. Estima-se que ela recebia entre R$30 mil a R$50 mil por mês com o salário fixo da emissora, além de campanhas publicitárias e participações em outros projetos. Mas, como tantos outros artistas brasileiros, ela não tinha contratos vitalícios, e com o fim da série, as oportunidades começaram a diminuir. O pior veio em 2022, quando Guta revelou publicamente que foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso e compromete os movimentos. Ela contou que chegou a ter dificuldades para segurar uma taça ou andar sem apoio. Com a saúde comprometida e sem trabalho fixo, voltou para Curitiba, sua cidade natal, onde hoje faz tratamento pelo SUS, o Sistema Público de Saúde. Em entrevistas emocionantes, Guta desabafou. As pessoas acham que todo artista é rico. Não é. A gente trabalha, mas também para de trabalhar. E aí? Mesmo enfrentando os desafios físicos e financeiros, Guta não se entrega. Voltou aos palcos com peças menores, participa de projetos locais e segue lutando todos os dias. Pela saúde, pela arte, pela dignidade. O caso dela é um choque de realidade para quem acha que fama é sinônimo de estabilidade. E no último capítulo, você vai ver outra prova disso. Um artista premiado, com fama internacional, que gastou tudo em excentricidades e precisou aceitar qualquer papel para sobreviver. Joana Fom foi uma das atrizes mais respeitadas do Brasil. Dona
De uma presença marcante, ela brilhou em novelas como Dancing Days, Tieta, Vale Tudo e tantas outras que fazem parte da história da teledramaturgia nacional. Uma atriz premiada, cultuada, admirada por público e crítica. Durante décadas, ela era figura certa nas produções da Globo. No auge da carreira, Joana ganhava salários de R$40 mil ou mais por mês, além de participações em filmes e peças que lotavam teatros pelo Brasil. Mas a saúde começou a falhar. Ela enfrentou um câncer, depois problemas de locomoção e logo as oportunidades na televisão pararam de surgir. Sem contrato fixo, sem reserva milionária, Joana foi sendo empurrada para a margem. Em 2017, o Brasil se comoveu quando ela fez um post nas redes sociais pedindo trabalho. Sim, uma atriz consagrada, com décadas de contribuição à cultura brasileira, recorrendo à internet para tentar conseguir um papel que a ajudasse a pagar as contas. O desabafo foi curto, direto e doloroso. Preciso trabalhar. Ajuda, amigos. A postagem viralizou. Vários colegas de profissão e fãs manifestaram apoio, e a comoção foi tamanha que ela conseguiu retornar brevemente à TV. Mas isso só mostra o quanto a fama e o prestígio podem se apagar rápido, especialmente quando não há um sistema que ampare artistas veteranos. Joana Fon, hoje, vive com discrição e apoio de amigos. Ela é um símbolo do quanto o Brasil muitas vezes esquece quem ajudou a construir sua cultura. Eles tiveram tudo: dinheiro, fama, oportunidades que milhões de pessoas sonham em ter, mas deixaram escapar, alguns por ingenuidade, outros por imprudência, e muitos simplesmente porque nunca foram ensinados a cuidar do que conquistaram. Seja com carros demais, casas vazias, tigres de estimação ou investimentos furados, todos esses nomes mostram uma coisa: o dinheiro some, e rápido. Mais chocante ainda é ver gente como Dedé Santana, Joana Fon, Guta Stresser e Mário Gomes, que ajudaram a construir a cultura brasileira, terminarem à margem, pedindo espaço, tentando sobreviver com dignidade. E agora eu te pergunto, se você tivesse 10, 50, 400 milhões nas mãos, saberia manter? Ou toraria tudo também? Comenta aqui embaixo qual dessas histórias te chocou mais. E aproveita para se inscrever no canal, porque no próximo vídeo a gente vai falar de celebridades que simplesmente sumiram e ninguém sabe onde estão. A vida dá voltas e às vezes dá cada rasteira. Te vejo no próximo.